Hoje é dia de falar da offshore do Paulo Guedes. Se você não sabe o que é uma offshore, fica aí no vídeo que você vai entender melhor a questão. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, dependendo daquilo que a gente sempre fala, que são as raízes, são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Edgar Amazonas Filho, cofundador da Cimento, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar da offshore do Paulo Guedes. Vamos entender melhor essa questão. Então, pessoal, eu estou aqui na lousa, vou explicar melhor essa questão. Primeiro aí, eu vou tentar fazer aqui um mapa do Brasil, né? Não vai ficar bonito, mas dá para entender, tá? Então, o que acontece? Todas as operações que você está fazendo aqui são operações que a gente chama de onshore. Traduzindo, mais ou menos, seria a operação no continente, tá? Se você está também fazendo a operação em um outro continente, por exemplo, em outro país, né, na verdade, vamos colocar Estados Unidos. Você ainda está na operação onshore aqui nos Estados Unidos. Com isso, você está sujeito tanto às regras tributárias e fiscais de cada um desses países, seja o Brasil ou os Estados Unidos. Por exemplo, a gente sempre fala em investimento no exterior, né? Uma possibilidade de você investir no exterior aqui no Brasil, residente aqui no Brasil, né? Seria, por exemplo, através de BDR ou alguns outros fundos de investimentos que você tem. Também tem a possibilidade aqui, no caso de fundos de investimentos realmente do tipo FIA, né, por exemplo, ou até mesmo os próprios ETFs. Sempre é bom lembrar que, por exemplo, o IVVB11 seria o ETF lá que compra basicamente IVV lá nos Estados Unidos, compõe a carteira lá do IVVB11. Há também ETFs aqui sendo negociados aqui através de BDR, tá? Então já é outra possibilidade. Aqui BDR você vai ter tanto as stocks, BDR de stocks ou BDR de ETFs americanos, que não são esses ETFs aqui como o IVVB11, tá? Fica claro isso aí. Só que você também pode investir onshore lá nos Estados Unidos comprando diretamente as stocks. Também você pode comprar REITs e também os próprios ETFs. Então aqui uma solução que a gente sempre dá, a Avenue, a corretora americana, que é um dos sócios majoritários lá, é brasileiro, tá? Então ela é focada no público Brasil. E aqui são vários corretores que você tem, né? XP, Clear e etc e tal, né? São vários corretores que você tem. Então essas são as operações onshore, tá? E aí a gente sempre fala, qual é o objetivo de você investir no exterior, né? Principalmente eu fiz até essa enquete lá no Instagram, será que o Paulo Guedes está certo em confiar e não confiar 100% nos investimentos aqui no Brasil, né? Porque quando você tem uma offshore, você está dizendo que a mensagem é não confio aqui na moeda brasileira, no real, no caso. Consequentemente, todos os ativos atrelados à moeda brasileira. Seria mais ou menos assim. Não significa assim de uma maneira pejorativa que não confia, tá? Entender que pode dar algo errado ali. Principalmente para empresas, isso é importante, né? O Luciano Hang, da Havan, né? Ele foi depor lá no CPI e falou realmente que a empresa tem lá algumas também offshore para fazer as operações. Principalmente empresas que compram em dólar, né? Então, se você compra em dólar, se você tem uma empresa que compra em dólar, então o ideal seria uma solução desse tipo, exatamente para não estar exposto aqui à moeda brasileira, né? Porque senão você vai ter que converter e na hora de converter você pode perder muito, né? É uma estratégia de hedge. Mas a offshore, né, o que seria fora do continente, né? Vamos traduzir mais ou menos assim, né? Seria alguma ilhazinha, né? Vou colocar uma ilhazinha porque uma das principais são geralmente paraísos fiscais, né? Eu sei que, pelo menos na minha geração, a gente ouvia a palavra paraíso fiscal, a gente ouvia sempre com um ponto negativo, né? Então, mas hoje eu entendo melhor, né? E aí eu estou passando o que eu entendo para você. Esse é o principal objetivo aqui no plano 5. Então eu entendo melhor que isso pode ajudar o investidor. Então, o paraíso fiscal, no caso, as Ilhas Caimã, pode ser aí uma possibilidade, pode ser Bahamas também, né? Panamá, teve a história do Panama Papers, né? Essa história aí do Guedes foi revelada por Pandora, parece, é o nome desse vazamento aí. Mas enfim, a gente não vai discutir essa questão aí do Guedes, mas simplesmente explicando que, no caso da offshore, isso aqui vai ser uma offshore. A offshore, ela está fora do continente
em que você está querendo fazer aquela operação. Ou seja, não está no Brasil, não está nos Estados Unidos, você está fazendo a operação de lá. E você pode operar tanto aqui para o Brasil, né? Ou você pode operar também lá. Estou usando o exemplo dos Estados Unidos, né? Mas pode ser qualquer outro país aí, pode ser de repente a Europa. Então é uma forma de você comprar, por exemplo, diretamente. A gente não tem acesso direto lá, por exemplo, ao mercado europeu, né? A gente não tem uma corretora aqui no Brasil. Então, de repente, uma offshore poderia acessar o mercado europeu, pode acessar, de repente, Singapura diretamente, em vez de estar atrelado a ETFs, tá? Mesma coisa, por exemplo, eu sempre falo de uma possibilidade de você investir em bonds, bonds americanos, né? Então, aí, nesse caso, quando eu falo em investimento em bonds americanos, eu sempre uso o exemplo dos ETFs. Então, aqui você poderia comprar os bonds americanos através de ETF, via onshore, né? Só que como a offshore, você já pode comprar diretamente lá os bonds. Então você vai lá, compra os bonds lá, né? Eu não tenho uma offshore, pelo menos por enquanto, tá? Eu vou ter um dia, né? Exatamente porque eu acho que é interessante, né? Muita gente pode usar como uma forma ilegal. Isso é realidade, tá? Principalmente porque nessas operações onshore, quem tá olhando aqui, né? Tudo isso aí, sempre tem um olho aqui, né? Fazer um olhinho aqui. É a Receita, tá? Então a Receita sabe detalhadamente tudo que está acontecendo aqui nas suas operações. A gente declara no imposto de renda todas as operações que a gente fez com o BDR, com estoques, com ETFs, fundos, etc. E tal, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Então lá você vai ter que declarar as operações de trade, por exemplo, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E isso tem a questão tributária, né? Então você vai ter a questão tributária, você vai pagar imposto ali em cima disso dali, né? Em cima dessas operações. Enquanto que na offshore, a receita, você tem que declarar offshore para a receita, ela enxerga o seu patrimônio, se ele está crescendo, se ele está diminuindo, né? Você vai precisar declarar quando você sacar esses valores lá que estão lá na offshore, trazer esse dinheiro de novo para o Brasil, tá? Você envia o dinheiro para offshore, depois você pode trazer para o Brasil de volta. Mas, obviamente, se você tem uma offshore, você pode manter tudo ali, né? Então, a ideia é você, de repente, acaba saindo das questões fiscais e tributárias do país de origem, né? No caso, onde a pessoa mora. Ela opera à distância, né? Mas ela não fica sujeita àquelas tributações. Por exemplo, se você está fazendo lá, através da offshore, um monte de operações de trade, você não vai pagar os impostos de renda, você não vai ter as limitações de imposto de renda presentes aqui no Brasil. Então é uma vantagem. Claro que você não paga lá para os Estados Unidos. Todo esse imposto nem incide lá nas operações lá nos Estados Unidos, mas você que é o dono dessa operação aqui no Brasil, você não vai pagar esse imposto. Então aí você tem essa... Porque o que acontece? Lá na offshore, você está sujeito às tributações daquela offshore, né? Lá no Panamá, nas Ilhas Caimã, e geralmente essas tributações aí são bem amigáveis, né? Esses paraísos fiscais, por isso que é a palavra paraíso fiscal. A tributação é bem suave. Então esse que é o dilema, tá? E ainda tem um problema aí, no caso, que estavam falando lá com relação ao Guedes, se não me engano, ele enviou quase... Eu tenho a notícia aqui, deixa eu verificar aqui quanto foi o valor correto. Ele enviou aqui, ó, a quantia de 9,55 milhões de dólares. E aí o que acontece, né? O problema aí é com relação às operações que o Guedes pode estar fazendo. Eu não estou dizendo que ele está fazendo isso, tá? Fique bem registrado aqui, não estou acusando de nada. Mas o que acontece? Ele está em um alto escalão, né? Está no governo alto escalão, está no alto escalão do governo e, obviamente, e principalmente, né? Ele é o ministro da Economia. Então, com isso, repetindo, não estou dizendo que ele está fazendo. Por exemplo, se é uma pessoa de má fé, ele tem ciência dessas operações que ele vai fazer, na verdade, as ações que ele vai fazer no país, que pode impactar a moeda. Então, quando impacta a moeda, uma pessoa de uma forma, aí seria ilícita, né? Ilícita não, de má fé, né? Porque seria um conflito de interesse, ela pode estar se beneficiando lá fora com isso, tá? Ou seja, de repente, vamos supor, está apostando contra o real, sendo que a pessoa aqui é a pessoa responsável ou tem influência sobre aquela moeda. Então seria, de certa forma, um conflito, de certa forma não, né? 100% conflito de interesse aí, porque
Ela tem uma verba, ela tem uma grana lá fora, e se essa grana estiver, de repente, apostando contra ou a favor do real, tudo que a pessoa fizer, né, essa pessoa do alto escalão fizer no país, pode ter um conflito de interesse. Deu para entender essa questão, né? E aí, repetindo, eu não estou dizendo que essa pessoa, no caso do Paulo Guedes, está fazendo isso daí, tá? A lei que saiu aí, inclusive, se não me engano, em 2000, foi exatamente por causa dessas questões, né? Então, o alto escalão do governo está proibido de ter esse tipo de investimento. Então, esse que é o principal problema aí no caso do Guedes. Para os outros investidores, aí já não é mais esse problema, tá? Não existe, se você não é governo, se você não está no alto escalão do governo, então não tem problema nenhum. Tanto que é minha intenção ter também um dia a minha própria offshore. Mas enfim, pessoal, você que está começando a investir no exterior, na primeira mensagem, né, a mensagem mais importante é que você não deve confiar 100% os seus investimentos aqui no Brasil. Então, uma possibilidade, como eu falei aqui, onshore, BDR, ETF aqui no Brasil, é uma possibilidade, mas eu sempre falo da possibilidade onshore, investindo diretamente lá nos Estados Unidos, por exemplo, através da corretora Avenue. Então, lá você vai ter acesso a stocks, REITs e ETFs, tudo tranquilo, tá? As operações são bem fáceis, então sem mistério nenhum. Não precisa ainda de uma offshore, né? De repente lá na frente, quando você tiver já no seu plano 7 em dólar, aí sim é bem interessante você pensar nessa possibilidade. Mas enfim, pessoal, o tema de hoje foi esse, falar sobre a offshore do Paulo Guedes. Espero que tenha ajudado de alguma forma a entender como é que funciona o processo. Então fica bem claro isso aí, tá? Eu estou expondo basicamente informações que eu coletei aí de conhecimento público, né? E resolvi condensar aqui e trazer de repente de uma forma mais didática como é que funciona tudo isso daí. Principalmente colocando para vocês a mensagem que eu falei lá, que é investir também no exterior. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like e compartilhar com seus amigos aqui que também querem construir uma carteira de investimento tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente ajuda exatamente isso no Plano 5 e também nas nossas soluções aqui que a gente desenvolve aqui na Symmetry. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.